Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Evelyn, professora de balé e jazz das Oficinas Culturais de São Sebastião. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, se cuidando. Hoje, né, estamos aí na nossa quarta videoaula e a gente vai dar continuidade aí aos conteúdos. Antes da gente começar a aula, eu queria falar para vocês que é muito importante que antes de vocês começarem qualquer aula, vocês devem fazer o aquecimento. A primeira aula que eu passei, o aquecimento, é muito importante, gente. Como agora a gente está fazendo a aula em casa, e a professora não está com vocês, é muito importante que vocês façam o aquecimento para evitar algum tipo de lesão, né? A gente não quer que isso aconteça, então é muito importante vocês fazerem um aquecimento antes de fazer qualquer exercício das nossas videoaulas. O legal é vocês fazerem a primeira aula, a segunda, a terceira, antes de fazer a quarta aula, porque é o que a gente iria fazer se a gente estivesse em sala de aula. Mas como eu não consigo passar todos esses conteúdos em um vídeo só, é muito importante que vocês, na casa de vocês, peguem lá a primeira aula, façam, depois a segunda, depois a terceira, até chegar na quarta aula e assim por diante. Porque a nossa aula aí tem um cronograma, né? A gente tem que seguir com a ordem dos exercícios, tá? E outra coisa muito importante, vocês devem escolher um horário específico na sua semana para fazer as aulas. É interessante fazer isso para quê? Para que vocês mantenham a rotina. Por exemplo, se vocês faziam as aulas, por exemplo, na terça e na quinta, 3 horas da tarde, continuem com esse horário. É importante para o nosso corpo manter uma rotina. Então aí escolha um lugar da sua casa, um horário, um dia da semana, pode ser nos dias e nos horários das aulas que vocês já faziam, para a gente aí dar continuidade para as nossas aulas. Hoje, para a aula de balé juvenil iniciante, nós iremos aprender o tandi e o GT. O primeiro passo que eu irei explicar é o tandi. Tandi significa esticado, estendido. Nesse primeiro vídeo, estou fazendo sem as meias para vocês verem bem a passagem do meu pé pelo chão. Em nenhum momento eu tiro os meus pés do chão e eu preciso sempre passar pela meia ponta antes de chegar na ponta. E é a mesma coisa para voltar. Eu passo pela meia ponta, arrasto o meu pé no chão até voltar para a posição inicial. A gente tem que imaginar que tem alguém puxando o nosso pé lá para frente e o nosso tronco para cima, passando pela meia ponta até chegar na ponta. E na hora de voltar, devemos imaginar que vamos esfregar o pé no chão e não dobrar o joelho na sua volta. Sem dobrar o joelho, a gente vai alongando o pé até o final, passando pela meia ponta até chegar na ponta. Quando estamos na primeira posição, o nosso calcanhar sempre deve estar apontado para frente. E na hora de voltar, a gente põe a meia ponta e volta para a primeira posição. No tandi devant, nós iremos fazer a mesma coisa, pensando sempre em deixar o calcanhar apontado para frente, passando pela meia ponta até chegar na ponta e sem perder o contato dos pés com o chão. Na hora de voltar, a gente traz bem mais o nosso calcanhar, o nosso andeor para frente e fecha a primeira posição. Veja novamente o tandi décolleté ao lado. Em nenhum momento devemos perder o contato dos pés com o chão até a gente conseguir alongar por inteiro a nossa perna. Fazendo meia ponta e voltando, mantendo o andeor dos nossos pés. Mais uma vez, o tandi devant na frente, sempre pensando em esticar o joelho, tanto para ir quanto para voltar. Passando pela meia ponta e arrastando o pé inteiro no chão. Na quinta posição dos pés, é a mesma coisa, sempre mantendo os dois calcanhares para frente. Vamos fazer o tandi devant na frente, passando pela meia ponta,
para ir e passando pela meia ponta para voltar, sempre pensando em não dobrar o joelho. No tandi décolleté, a mesma coisa. As passagens são muito importantes para a gente ganhar força e flexibilidade nos pés. Com essas tampinhas, a gente pode ver melhor o desenvolvimento do tandi. Eu devo imaginar que eu quero empurrar as tampinhas com a ponta dos meus dedos. Veja novamente. Eu empurro, quando não dá mais, eu tiro o calcanhar, fica a meia ponta até os dedos. Eu volto meia ponta e depois volto o calcanhar. Para acontecer o tandi, nós precisamos pensar bastante no andeor que vem lá da nossa coxa e utilizamos bastante os nossos internos de coxa, que vai ajudar a gente a fechar melhor o nosso tandi. Repare que a minha coxa não está grudada uma na outra. Isso significa que eu estou com o bumbum desencaixado. Quando eu penso em girar os meus internos para frente, girar o andeor, eu consigo juntar as minhas pernas, porque os meus internos foram para frente. E quando eu desencaixo, os meus internos vão lá para trás e eu fico com o bumbum desencaixado e o pubis solto. Pensando muito na rotação de internos, na rotação de andeor, para que eu faça um tandi de qualidade. E isso ajuda também que a gente ganhe força nos nossos internos, que mais para frente irá nos ajudar em outros exercícios. Aqui estou trazendo a bexiga de novo, para que a gente possa entender melhor o nosso interno na hora que a gente fecha o tandi. Eu vou lá, faço o tandi devant e na hora de fechar, eu imagino que eu vou apertar a bexiga utilizando os meus internos, que eu quero estourar a bexiga. Então, na hora de fechar o tandi, a gente tem que pensar nos nossos internos apertando alguma coisa. Ao lado, décolleté é a mesma coisa. Eu já giro o andeor para que o meu calcanhar possa aparecer, né? O andeor já começa aí. E agora eu trago muito mais o meu interno para fechar o meu tandi. Aí com isso o pubis ele sobe e a gente puxa o nosso pé através do nosso interno de coxa. E isso também se utiliza na quinta posição. Muito cuidado com o nosso quadril e o nosso tronco na hora que a gente faz o tandi. Veja, na hora que eu faço o tandi décolleté, eu não posso deixar que o meu quadril vá junto com a minha perna. O tandi acontece na perna, porém o quadril tem que ficar lá no lugarzinho. Encaixa lá o quadril e quando a gente faz o tandi, ó, a gente permanece com o quadril no lugar, mantendo os ombros na mesma altura e o ombro na direção do quadril. A direção do meu tandi também é muito importante. Quando eu estou em primeira posição e vou fazer o tandi devant, eu tenho que imaginar que meu calcanhar sempre tem que estar para frente. E na hora de voltar, eu tenho que permanecer com o meu calcanhar virado para frente. Para isso, eu tenho que fazer aquela rotação de andeor que vem lá da coxa. Então, no tandi devant, a gente tem que sempre permanecer com o calcanhar para frente, como se a gente quisesse iluminar alguma coisa na nossa frente. No tandi décolleté, ao lado, que não é bem ao lado, a gente tem que ir na direção dos nossos 3 primeiros dedos, no dedão, no segundo ou no terceiro dedo. E sempre mantendo o calcanhar para frente. Então, basicamente, o tandi décolleté ao lado é um pouquinho na diagonal ou na direção do seu segundo ou terceiro dedo. No meu tandi derrière, atrás, eu tenho que permanecer na linha do meu calcanhar. E vou alongando, alongando, alongando até o final.
O manelo, que é o ossinho onde está marcado com a florzinha, sempre tem que estar apontando para o chão e os nossos calcanhares sempre para cima. E eu volto trazendo o meu calcanhar para a posição inicial. Veja novamente com a outra perna. Veja que a florzinha está apontando para o chão e o meu pé está muito firme lá atrás. Eu não posso deixar o pé mole. E eu faço a passagem da meia ponta. Na quinta posição, também pensamos bastante nos calcanhares. No Tandi Devan, na quinta posição, a gente mantém o calcanhar lá para frente e também pensando muito na rotação de andeor para a gente conseguir fechar a quinta bem fechadinha. Passando pela meia ponta até chegar na ponta e fazendo essa rotação que acontece na perna inteira. No Tandi Decoté, a mesma coisa, a gente vai na direção do nosso terceiro dedo, faz a meia ponta e retorna na quinta posição. Sempre passando pela meia ponta, tanto para ir quanto para voltar. No Tandi Derrière, em quinta posição, é a mesma coisa também. Pensamos em fazer o Tandi Derrière, mantendo o manelo apontando para o chão, passando pela meia ponta e mantendo o pé na direção do calcanhar do pé da frente, para quando a gente voltar, a gente conseguir fechar a quinta posição certinho. Vamos ver agora de lado. Tandi Devan, passando pela meia ponta, fechando bem a primeira, sempre mantendo o calcanhar para cima. Tandi Decoté, ó, para onde os meus dedos estão apontando, é para onde eu vou alongar o meu tandi. No derrière, a mesma coisa, eu mantenho o meu calcanhar na direção do calcanhar do pé da frente, para quando eu fechar, ó, encaixar certinho. A gente não pode abrir para o lado e nem muito para trás da perna. Na quinta posição, mantendo o calcanhar lá para frente e apontando para onde o meu terceiro dedo está. A mesma coisa no Tandi Derrière. Calcanhar para o chão, manelos para o chão. Quinta. O próximo exercício da nossa sequência é o GT. GT significa lançado, atirado. O início do GT é igual ao do Tandi, porém no final tiramos um pouquinho dos dedos do chão. E na hora de retornar, passamos pelo Tandi novamente. Vamos ver aqui ao lado. Passa pela meia ponta, chega no Tandi e GT. Põe os dedos no chão, meia ponta e fechou. Vamos ver em quinta. Passa pelo Tandi, tira do chão, volta, meia ponta e volta para a quinta posição. Sempre passando pelo Tandi até chegar no GT. E fazendo as mesmas passagens, lembrando de tudo que eu falei no Tandi, a gente também pode trazer para o GT. Posicionamento do corpo, a meia ponta a ponta. Aqui a gente vai fazer derrière, ó, passando pela meia ponta, chegando no Tandi, fazendo o GT. Ponta, meia ponta, fechando sem dobrar o joelho. A diferença do Tandi para o GT é a sua dinâmica. Veja, eu tenho que imaginar que eu quero chutar alguma coisa e no final eu me arrependo e paro bruscamente. Vou chutar e paro. Desisto no meio do caminho, arrastando muito bem o meu pé no chão e pensando muito bem nas passagens. Vamos ver agora de lado. Eu arrasto o meu pé no chão, tiro levemente o meu pé do chão e imagino que eu vou chutar alguma coisa
porém eu desisto. O GT ele é bem baixinho, tá, gente? Fecha passando pela meia ponta. E tudo isso também serve para quando estivermos na quinta posição. Aqui eu vou deixar com o som original do vídeo para vocês verem como é importante essa arrastada forte na hora que a gente faz o GT. E na hora de fechar, a gente também deve pensar muito nos internos de coxa que a gente aprendeu lá no Tandi. Agora, vamos juntar tudo que a gente aprendeu na nossa sequência. Sempre pensando lá na postura, de não deixar o cotovelo lá para trás, de trazer sempre para o lado, de encaixar o quadril. Com os pés em cesta, nós iremos fazer primeira posição dos braços e abrir segunda posição dos braços e pés. Nós iremos fazer meia ponta, ponta, meia ponta, fecha a primeira. Tandi, fechou, tandi, fechou. Ao lado, meia ponta, ponta, meia ponta, fecha a primeira. Tandi, fechou, tandi, fechou. Atrás, meia ponta, ponta, meia ponta, fecha a primeira. Tandi, primeira, tandi, primeira. E meia ponta, ponta, meia ponta, fecha a primeira. Tandi, primeira, tandi, fecha a quinta. Meia ponta, ponta, meia ponta, fechou. Tandi, fechou, tandi, fechou. Meia ponta, ponta, meia ponta, fechou atrás. Tandi, fechou na frente. Tandi, fechou atrás. Meia ponta, ponta, meia ponta, fechou. Tandi, fechou, fechou. Ponta, meia ponta, fecha a frente. Tandi, fechou atrás. Tandi, fechou na frente. Com 4 GTs, devans na frente. 4 GTs ao lado. O primeiro fecha na frente, depois fecha atrás. Fecha na frente, fecha atrás. 4 DRE. Agora eu faço passeja ré, passo para frente, quinta, susso, détourné, tudo para o outro lado. Primeira, abriu segunda. Meia ponta, ponta, meia ponta, fechou. Tandi, fechou, tandi, fechou. Ao lado, meia ponta, ponta, meia ponta, fechou. Tandi, fechou, tandi, fechou. Atrás, meia ponta, ponta, meia ponta, fechou primeiro. Tandi, fechou, tandi, fechou. Ao lado, meia ponta, ponta, meia ponta, fecha a primeira. Tandi, fecha a primeira. Tandi, fecha a quinta. Meia ponta, meia ponta, fechou. Tandi, fechou, tandi, fechou. Meia ponta, ponta, meia ponta, fecha atrás. Tandi, fecha na frente. Tandi, fecha atrás. Meia ponta, ponta, meia ponta, fechou. Tandi, fechou, tandi, fechou. Ao lado, fecha a frente, tandi, fechou atrás, tandi, fechou na frente. 4 GTs devans, fazendo toda a passagem do GT. 4 GTs décoté. Primeiro fecha, o segundo fecha atrás. O terceiro fecha a frente, o quarto fecha atrás. 4 GTs derrière, atrás. Lembrando sempre das direções. Passeja ré, passou para frente, plié, susu. Tentem ficar um pouquinho lá no balance e repita toda a sequência sem a para vocês poderem decorar um pouco melhor. Depois de decorado, vamos colocar a música e fazer a nossa sequência.
gente, espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a nossa 4ª videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar através do meu WhatsApp, ou se quem não tem meu WhatsApp, comenta que eu entro em contato e tento ajudar de alguma forma e da melhor forma possível aí, tá bom? Um beijo e obrigada pela aula!